Todos. Boa noite a todos. Os que estão online e os que estão presencial. Bom, esta exposição de hoje, a motivação dela, foi uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, e eu achei marcante, porque todo mundo pensa em médico para quem tem problema de ordem física, doenças do corpo, né? O médico geralmente do corpo. Só que nós temos um grande detalhe: nós não somos, a nossa vida real é a vida espiritual. E normalmente as doenças, elas começam na alma, para depois se manifestar no corpo. Então já tem doenças que estão bem sedimentadas e bem claras, no sentido de ter já uma fisiopatologia, como a depressão, os transtornos de ordem mental, que vem a. Então, a, a, a finalidade de Jesus sendo o médico das almas é de tratar o que interessa, porque nós somos um espírito com o corpo, nós somos um corpo com o espírito. A nossa vida real mesmo é a vida espiritual, né? Então, Geraldo, não vai aparecer a exposição do pessoal. Só um minutinho. Tem que fazer o contrário. Você tem que aparecer para o pessoal que está vendo aqui. Então, a grande finalidade que nós temos é justamente de tratar a nossa alma, certo? Porque mesmo que você tenha uma doença no corpo, o máximo que você vai perder é uma encarnação, tá? Mas é uma evolução que você vai ter. E a maneira de você tratar a nossa alma, a primeira coisa é viver. Você vivendo, você está tratando todas as suas madeixas. Então, nós começamos aqui caracterizando Jesus, que é um mestre grandioso, educador das almas e responsável pela evolução do planeta Terra. Então, esse é a nossa referência, né? Jesus, a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de ter uma percepção do que é do que é a grandiosidade do espírito dele. Ele nos acompanha desde o início, há milhões de anos, conhecendo de cada um de nós todas as potencialidades, todas as forças, mas também sabe das nossas fraquezas e também dos nossos desafios. E nós não temos um patamar, não temos um parâmetro para poder fazer uma concepção de Jesus. A estrutura espiritual dele é tão superior a tudo que nós podemos conceber. Então, uma referência que a gente não tem, é mais ou menos como uma criança que fala assim: quanto é que você ama a sua mãe? Ah, eu amo assim, como se fosse o infinito, né? Ela não tem palavra para definir esse sentimento. Assim somos nós quando vamos tentar fazer uma comparação. E Jesus é o governador da terra, né? E é a estrela condutora de todos os destinos espirituais, e não apenas uma figura nossa, humana e superficial. Quer dizer, Jesus não está aqui apenas para atender as nossas preces, os nossos pedidos. A missão dele é muito maior, muito, muito maior do que isso. E aí, quando nós falamos em Jesus médico, nós vamos lembrar das curas que eles fizeram, né? Da cura dos doentes, dos cegos de nascença, dos paralíticos, dos leprosos. Aliás, são parentes quanto aos leprosos, e como na época a medicina deles era muito acanhada ainda, muitas lesões de pele eram mostradas como lepra. Então, por exemplo, pênfigo, psoríase, dermatites, dermatose, coisas assim que tinham, de doenças, que era a lesão que tinha, até impetigo, de repente, ferida, que é pereba, né? Eles podiam dizer que era lepra, né? De coisa, porque era doença que todos temiam, porque não tinha tratamento e todos tinham que ser erradicados. Então, todos que buscaram ele, a primeira pergunta que ele falava: o que queres que eu faça? E depois ele respondia: a tua fé te salvou. Em alguns ele falava que não era possível fazer a cura, porque era um processo expiatório, que ele precisava daquele processo.
Mas todos que Jesus curou, todos, sem exceção, morreram. Porque a morte é uma coisa que é uma lei indelével nossa, né? Então, todos. E pior, antes de morrer, grande parte deles voltaram com a mesma doença. Nós temos o exemplo dos 10 leprosos, que Jesus cura os 10 leprosos, estava radicado, ele pede para curar, Jesus cura os 10, 9 deles vão apenas no volta para agradecer. Então, quer dizer, será que esses 9 que foram lá, sem ter nem a gratidão, não voltaram? Voltou. Porque a doença era da alma, inicialmente. E aí eles voltaram a repetir o mesmo padrão que eles tinham antes. Mas Jesus tratava todos com palavras de muito carinho e um magnetismo acolhedor. O exemplo disso é a mulher hemorroísa. A mulher hemorroísa, ela passava, desde a adolescência, ela sangrava e não parava. E a menstruação, na época do Jesus, era um transtorno para a mulher. Por quê? Ela não podia frequentar reuniões sociais, ela não podia sair de casa, ela não podia ter contato com outras pessoas, ela tinha que ficar tipo de quarentena dentro de casa, durante o período que durava a menstruação, e 2 dias depois de jejuar, ela podia voltar a frequentar as reuniões sociais e sair de casa. Imagine uma mulher, desde a adolescência, sangrada diariamente. Além de ser uma coisa que incomoda muito, é o fato dela se sentir presa em sair. Quando ela ficou sabendo que Jesus viria à cidade que ela morava, ela falou assim, aí está a minha salvação. Então, ela colocou na cabeça, se eu encostar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela avançou como uma leoa no meio daquela multidão e conseguiu tocar, né? Uma coisa quase impossível, mas ela tinha tanta vontade, a fé dela era tão forte que ela tocou. Então, o que ele faz? Esse magnetismo acolhedor que Jesus, nas vestes dele, curou, sem ele sequer impor as mãos, sem ele saber que estava curando. Só de aproximar do magnetismo que ele tinha. E ele, tanto é que ele para e fala, opa, alguém me tocou. E aí Pedro, da muito prático, assim, mas, Rabi, nessa confusão aqui, o que mais comum que a gente falou? Não, alguém me tocou e saiu de mim com a virtude. Aí ela pega e diz que era ela. E ele fala, sua fé te curou. Vou tirar isso aqui, que tá. Vou botar embaixo, senão eu não consigo ver. Sim, é porque eu não consigo ver aqui em cima. Só baixei aqui. Quase todos que foram curados fisicamente por Jesus voltaram a adoecer, como eu falei, porque voltaram aos mesmos padrões de pensamento e os mesmos sentimentos anteriores. E somente aqueles que curaram sua alma, esses mudaram o padrão de adoecimento. É desses que vamos falar, dos que curaram a alma. Tá? Nós vamos dar vários exemplos aqui. Analisando em profundidade, doenças nada mais são do que imperfeições do ser humano e desarmonia frente às leis divinas. E elas vão se refletir no nosso corpo físico através das enfermidades. Então, se nós formos falando de doença, doença é isso. Porque todo mundo pensa que doença é um vírus que venceu as nossas defesas e que conseguiu penetrar no nosso corpo e provocou. Não. Existe, e a Organização Mundial de Saúde já fala muito isso. Existem doentes, não existem doenças. As pessoas que diminuem a imunidade e ficam suscetíveis de ter uma virose, de ter uma infecção bacteriana, de ter uma infecção urinária. Então, existem doentes, não existem doenças. E a enfermidade, muitas vezes, ela surge como uma prova ou expiação. Muitas vezes, quando nós estamos indo no caminho, a doença é aquele sinal, aquela luzinha vermelha que acende, opa, não é por aí não, tá? Avisa, a luzinha está acesa. E ela convida-nos ao reajustamento, ao enquadramento dos nossos deveres, à renovação e à mudança. E aí nós temos que perguntar, toda vez que estamos vendo, por que estou doente? Por que está acontecendo comigo?
Qual razão existe para isso? E aí, o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais ele pouparia se agisse com sabedoria e prudência. Vamos ao primeiro exemplo de quem curou na alma, Maria de Magdala. Maria de Magdala era considerada uma cortesã, né? Os judeus a consideravam dessa maneira. Ela era filha de uma mãe grega e um pai judeu. E era filha única e o pai criou ela com toda a informação que teria um homem. Porque mulher não podia ser alfabetizada, ela só tinha função de procriar. Não podia estudar, não podia conhecer o livro sagrado, né? Não podia conhecer os, os mandamentos dos antigos, do Velho Testamento, e ela só tinha finalidade de procriar. E Madalena, ela estudou tudo. Ela era muito forte em matemática, ela sabia fazer gestão de negócios, conhecia as leis, conhecia o Velho Testamento. E quando o pai morreu, e ela era muito jovem, ela começou a ter uma vida muito abastada. E ela começou a viver escolhendo os parceiros que ela tinha. Ela não se casou e ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, talvez isso foi uma coisa que influenciou também o fato dela levar a vida que ela levava. E ela vivia pelo prazer do corpo. Então, ela ouviu as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vida principesca que ela vivia, às custas de prazeres. E ela tornou-se uma grande admiradora do Messias, porque ela encantava ela o grau de empatia que Jesus tinha com as pessoas mais simples. Jesus ele focava muito nas pessoas mais humildes. Ele andava, ele dava uma atenção muito grande para essas pessoas. Isso chamou a atenção dela. Então o profeta Nazareno havia plantado na sua alma novos pensamentos e novas perspectivas. E depois que ela ouvira a sua palavra, ela observou que as facilidades que ela tinha na vida levava a um tédio moral ao seu espírito sensível. Então, ela começou a pensar em procurar Jesus, com muitas hesitações, porque ela era muito discriminada. Então, imagine uma pessoa que sofria enormes, enormes preconceitos, sofreu um preconceito feroz de todo mundo, e Jesus se encontrava muito nas reuniões da casa de Simão Pedro, e ela resolveu ir até lá. Ela foi até a casa de Simão com muito medo, com muito receio, com muita. Ela foi andando, entrando com aquela dificuldade de olhando, sabe aquela pessoa, aquele animal acuado, né? Então ela estava olhando e os judeus consideravam ela uma mulher perdida, porque ela tinha abandonado lá e vivia uma vida de aventuras, né? E que ela merecia, na verdade, a lapidação em praça pública. Imagine você entrar num lugar que as pessoas pensam que você tinha que ser morto, você tinha que ser lapidado, né? Mas ela foi. E aí ela fala com Jesus: Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu. Isso aqui está no livro Boa Nova. Eu vou ler o texto porque é interessante a gente pegar todos os pormenores, né? E podeis adivinhar como tem vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então, ela mostra realmente qual é o seu desejo central, né? Qual é a sua, o que movia ela. Aí ela continua, né? Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho e eu desejava ser das vossas ovelhas. Aí pergunta: será que Deus me aceitaria? E o profeta fitou-a eternecido, sondando as profundezas do seu pensamento. Quer dizer, ele já fez o escaneamento todinho, já estava sabendo tudo qual era a intenção dela, e respondeu: Maria.
levanta os olhos para o céu. Regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estão o amor de nosso Pai? Olha o que ele fala aqui depois. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? E é interessante, você vê uma casa em ruínas, nasce flores ali, espontaneamente. As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem em chamas. Sentes hoje esse novo sol em tarde de esquerda. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, olha que acolhimento que Jesus faz com Madalena. O outro que nós vamos falar é Bartolomeu. A Madalena, ela realmente ela conseguiu perceber realmente a mensagem de Jesus. Ela pode ser considerada como a 13ª apóstola, né? Se ela fosse homem, seria o 13º. E Madalena foi aquela que teve coragem de, quando Jesus foi crucificado, ela acompanhou todo o caminho dele da Gólgota, junto com a mãe e junto com João, tá? Os três que foram acompanhar Jesus. Madalena foi aquela que foi deitar óleo no corpo de Jesus, no túmulo, que era um costume judeu, né? Que ia passar óleo no corpo dele, e aí descobre que ele não estava no túmulo, né? E ele aparece para ela, dizendo que queria se reunir com os demais apóstolos, e Madalena, no final, ela entra, conta a história, que ela entra num barco no mar Mediterrâneo, sem remo, e ela pede a oração para que Deus pudesse conduzir ela onde ela deveria terminar a sua vida. E esse barco é levado até a costa da França. E lá ela trabalha com os leprosos e desencarna com lepra. Ela pegou lepra 2 vezes. Tá? Ela pega na época lá em Jerusalém e depois lá na França. E agora vamos falar de Bartolomeu. Quem é Bartolomeu? O Irineu já... Bartolomeu é aquele cara mal-humorado, rabugento. Tudo reclamava. Tudo reclamava. Então, Bartolomeu era um dos apóstolos, né? E ele vai fazer a seguinte interrupção com Jesus. Ele era um dos mais dedicados discípulos, desde o primeiro tempo das suas pregações junto aos Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhamento de sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, aqui não dá o contexto, mas Bartolomeu era aquela pessoa que reclamava de tudo, né? Ele ia pescar, quando ele ia vender o peixe, ele reclamava com todo mundo, do preço, não sei o que e tal. Sempre tinha alguma coisa para poder reclamar. Aí ele faz a pergunta a Jesus: Mestre, exclamou ele timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Ele sentia-se triste. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, é o que é o mundo hoje. Se nós pararmos para pensar, é isso. Agora nós tivemos novamente a guerra lá da Palestina, que é uma coisa contínua, né? Porque é ensinado o ódio para os dois. Desde criança, é ensinado um a odiar o outro. Boa coisa não vai dar, né? Então, agora aconteceu isso aí, quantos inocentes não morreram? O Hamas, ele entrou com paraquedas, o cara com metralhadora, atirando em todas as pessoas que vinham pela frente. Então, a maior parte dos mortos foram cidadãos que viviam lá na faixa de Gaza.
né? Colonos israelenses. Então, eles estão sendo mortos simplesmente por terem uma raça, certo? Por terem serem um povo. Isso foi. Então, se nós vamos pensar, se nós pensarmos na vida como ela mesma, nós vamos ficar tristes também. Aliás, dizem que a gente não temos como ter felicidade absoluta com tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Ninguém pode ser feliz com tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Né? E aí, a voz dele torna-se quase abafada pelas lágrimas. Jesus citou brandamente, ele falou com serenidade. Mas é uma coisa que para ele doía muito, né, para ele falar isso. A nossa doutrina, Jesus falando, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova que já viste de Bartolomeu. Uma boa notícia não produzir alegria, fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo. Isso não quer dizer que eu desenho o trabalho de estendê-la um dia aos corações que morejam na terra. Quer dizer, aqueles que fazem crime, aquelas pessoas que estão nessa situação, vão ser atendidos também. Jesus não está dizendo que vai abandoná-los. Achas, então, que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, o que a gente fala que a sociedade é um conjunto de indivíduos. E o que é a somatória dos indivíduos que vai definir o que é a sociedade. O povo é um soma de coisas. Então, quando aqueles indivíduos progredirem, evoluírem, o povo evolui também. E continua. E aí, Bartolomeu ainda pergunta mais assim: e quantos negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Aí ele mostra qual o seu desejo central. A preocupação dele é que ele queria ter conforto, queria ter dinheiro, queria ter posses. Hã? Exato. Não, mas o desejo central dele é esse. Ele ficava inquieto porque ele trabalhava muito, ele fazia muitas coisas, mas ele não conseguia sentir aquilo que ele queria, que é, aí a gente percebe qual é o desejo central dele. Ele queria dinheiro e queria posses, queria bens, né? Então ele fala o seguinte: quando todos os negócios são adversos e tudo parece luta contra nós, aí Jesus finaliza dizendo: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Então, aqui ele mostra o que é importante para você. É importante você ter a aventura aqui material, de ter os bens, de ter a posse, de ter o poder transitório, ou de nós nos iluminar a nossa alma para Deus. Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então ele fala: já que você não está tendo sucesso no negócio, por que você não aproveita para poder semear com mais amor? Temos que aprender uma nova matemática, a habilidade de somar dádivas. Isso é interessante. Nós só sabemos somar dificuldades. Quando a gente vai falar, a gente conta um amigo há muito tempo, normalmente a gente vai colocar principalmente as dificuldades que nós estamos passando, né? E normalmente a gente esquece de somar as dádivas. Se fizermos uma lista, isso é um teste para cada um fazer mentalmente. Se nós fizermos uma lista de todas as coisas boas e de todas as coisas ruins que aconteceram na nossa vida,
veremos que as coisas boas superam em muito as coisas ruins. Só que nós marcamos, mas nós somamos só as dificuldades. A gente só põe na conta as dificuldades. A gente esquece das coisas boas que aconteceram com a gente. Né? Então, é um exercício que nós temos que fazer, mudar a matemática. E Bartolomeu, o que ele fazia? Ele só somava as coisas ruins. Ele não somava as coisas. A alegria, a coragem, a esperança deve ser o traço dos cristãos. Zaqueu, eu sou apaixonado por Zaqueu, ainda mais depois de descobrir que Zaqueu foi doutor Bezerra de Menezes. Né? Aqui, nós vamos botar a historinha, todo mundo já está cansado de ver a história de Zaqueu, mas eu queria mostrar aqui no livro Boa Nova que ele conta uma outra face, que Zaqueu já tinha um trabalho social antes de encontrar Jesus. Então vamos lá. Ele era um publicano abastado, que se chamava Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Ele era muito prestigiado na cidade, muito poderoso, rico e enérgico, mas ele tinha uma pequena estatura. Ele media 1,50 m. Tanto que, para satisfazer o seu desejo ardente, ele se acomodou sobre um sicômoro, que é uma árvore, tipo uma árvore que fica na cidade para fazer sombra, né? Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres. O chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples. Isso é a visão de Zaqueu, porque nós sempre vemos a visão de Jesus para Zaqueu. Essa é a visão de Zaqueu para Jesus. Sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia, altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava no seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Imagina a alegria que ele teve quando Jesus percebendo, porque é muito interessante, Jesus escaneava a pessoa, ele sabia exatamente quem precisava, né? Abraçou a Jesus com prazer espontâneo. Depois que Jesus chegou, abraçou a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede de sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. Mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes. Então, olha a empatia de Jesus. Jesus deu o braço, segurou o braço dele e ficou ouvindo todas as suas observações, por mais insignificante que fosse. Há breves instantes, porém, toda a comitiva, né? E a gente lembra que a comitiva de Jesus, ela tinha em torno de 20 pessoas, em média, tá? De 10 a 20 pessoas. Principalmente quando ele se deslocava para cidades com aquele planejamento de levar a palavra, né, de Deus. Há breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava seu contentamento inexcedível. Jesus lhe seduzia as atenções, tocando as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado que lhe ficaria eternamente no coração. Era uma pessoa que esperava muito, a expectativa era enorme com a presença de Jesus ali. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina. E sabendo que o mestre não perdia em ser e condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano o esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Aqui a gente lembra que Zaqueu, qual o grande problema de Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E, normalmente, quando chegava na casa das pessoas, e normalmente as pessoas não tinham dinheiro, né? Eram pessoas muito pobres. Então, se tinha
4 galinhas, ele levava uma para ele. Se tinha 3 porcos, ele levava um para ele. E ele tinha que pagar os impostos para Roma. Só que grande parte, uma parte ele embolsava. Por isso que ele era rico. Então, ele fala, abrindo a sua alma, Senhor, é verdade que tem sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregado dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida, compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei muitos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso da vida. O que ele fazia? Ele fazia plantação de milho, de trigo, né, que era muito consumido, e ia plantando continuamente. E esse alimento ele fornecia para aquelas pessoas mais necessitadas. E ele pagava o trabalho das pessoas que vinham ter ali. Esse aspecto eu não conhecia, sabe? Né? Eu imaginava que Zaqueu ele estava ali só para usufruir dos impostos do povo. Mas ele já estava tendo essa preocupação com social, né? E o publicano, que tantas vezes foi justamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era sua recompensa valiosa, sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. E é interessante esse quadruplicadamente, porque era uma lei que existia dos romanos, que se você fosse pego sonegando imposto, você tinha que pagar 4 vezes aquele imposto. Tá? Então, ele mesmo se colocou como condição. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou pagar 4 vezes a mais. Tá? Então, você vê como é que foi importante a presença de Jesus naquele momento para Zaqueu. Ainda assim, a receita pegar o peão e pagar. Jesus o abraçou com formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Então, Zaqueu, ele passou isso aconteceu no ano, mais ou menos no ano 30, 33, mais ou menos, depois da era cristã. E Jesus foi 33, foi para a próxima da crucificação, né? Então, Zaqueu, ele teve várias encarnações e em 1900 ele nasce no Rio de Janeiro como o Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. Nasceu, na verdade, no interior do Ceará, né? E ele foi fazer medicina no Rio de Janeiro, onde ele começou a sua missão. Públio Lentulus é Emmanuel, né? Foi a encarnação como senador romano. E ele era um poderoso senador romano, casado com Lívia, que era a esposa e mãe virtuosa. Inclusive, Emmanuel fala que o espírito de Lívia era considerado para ele como uma alma gêmea, né? Então, ele falou que ele discordava do livro dos espíritos, abrindo um parênteses, dizendo que ele considerava que o espírito de Lívia era sua alma gêmea, né? Que complementava ele. E esse casal tinha 2 filhos, que eram Marcos e Flávia, sendo que a Flávia ela tinha hanseníase, ela desenvolveu a hanseníase. E aí, numa conversa com um amigo, que é o senador Flamínio Severo, Públio reclama dos desfortúnios vividos pela família devido à falta de tratamento da doença da filha, apesar de todo o seu poder econômico e político. E esse amigo sugere, então, a mudança de toda a família para a Palestina, onde as condições climáticas eram mais favoráveis, a fim de procurar um tratamento para a pequena Flávia. Então, olha, eu vejo assim, como é que as coisas vão se encaixando, né? Ele encarna em Roma, é um senador romano, e a filha dele se envolve a hanseníase, e aí um outro senador sugere ele ir à Palestina,
E ele vai morar onde? Na Palestina? Em Genezaré, ao lado do lago Genezaré, onde Jesus tinha sua segunda residência, né? Então, as coisas iam conspirando para que ele encontrasse com Jesus. Aliás, a tradução mais perfeita de Jesus, do físico de Jesus, foi Emmanuel que fez o livro há 2000 anos. Está na contracapa, ele faz a descrição de Jesus para o César, né? Ele vai descrevendo como era Jesus. Ele fixa a residência em Cafarnaum. Depois de algum tempo, a saúde de Flávia piora ainda mais. E a criada dela, que estava lá, coisa, já era convertida ao cristianismo, chamava Ana. E ela conversava muito com Lívia sobre as pregações que ela ouvia de Jesus às margens do lago de Genezaré. Despertou, então, o interesse de Lívia por aquele homem extraordinário que tanto bem faz, principalmente os israelitas. Então, Lívia começa começar a pensar, será que ele poderia curar a Flávia? E aí, a Flávia, sabendo disso, pede ao pai para ir ver Jesus. E ele fica enfurecido, ele fica com muita raiva, demonstrando ainda todo o seu orgulho e prepotência. Por ele, o senador, tem que procurar um homem simples e ignorante. Mas, por insistência da esposa, né, da Lívia, ele vai, em nome da saúde da filha. E quando ele vai, é interessante que ele vai até o lago, né, onde Jesus estava. Lívia e Ana ficam em oração profundamente. Elas ficam em oração para que consiga curar a Flavinha, né? E aí ele chega até Jesus e ele tem uma vivência impactante, porque ele não consegue falar, ele não consegue sequer orar para Jesus. Ele tem uma coisa tão importante, coisa que a comunicação dele com Jesus foi pelo pensamento, né? Ele conversa com Jesus, ele não consegue falar. Diante dos seus olhos ansiosos, está a personagem inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Ele escrevendo Jesus. Longos e sedosos cabelos molduravam o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Ele falava que ele tinha um magnetismo que você não conseguia encarar. Você não conseguia olhar nos olhos, né? De tão intenso que era o magnetismo do Cristo. E aí, Jesus, ele conversa e fala que, graças à prece da Ana e da Lívia, que a Flávia ia se curar. E aí, quando ele volta para casa, ele encontra a pequena Flávia nos braços da mãe, com sinais já de recuperação. E relata que, naquela noite, ela sentiu que mãos a acariciavam. Algo interessante, ele não volta para casa de noite. Ele apaga na areia do lago. Ele dorme a noite inteira, ele passa a noite. Quer dizer, um senador romano, ele entra quase no trânsito. Ele acorda de manhã cedo quando ele volta para casa. Sentiu que mãos a acariciavam. Lívia também relata uma luz que envolveu a menina, mas o orgulho do senador o impede de admitir que Jesus intercedeu por sua menina e que a fé e as orações das duas mulheres curaram os pacientes. Essa história é muito interessante. Nós vimos aqui. Emmanuel teve a oportunidade de curar a sua alma. Ele não aproveitou a oportunidade. Jesus, quando encontra com ele, fala assim: você tem a missão de me seguir. Ele não abre mão do poder, da, do status quo que ele tinha e da condição financeira, e ele segue como senador. E aí conta que no livro 50 anos depois, ele reencarna um escravo de Roma, um escravo de história, né? E muitas pessoas falam assim, mas fala que isso não se retroar, não se retroar do ponto de vista moral e espiritual, mas social pode ter só isso. Ele de senador foi para escravo, de uma encarnação para outra. Joana de Cusa
ela era uma mulher de rara dedicação e de um caráter nobre. E era casada com Cusa, que era o superintendente de Herodes Antipas. Então, ele era um alto funcionário de Herodes Antipas, que era um judeu. E ele também era judeu, mas prestava serviço a Roma. Então, ela era uma mulher muito rica, muito poderosa, mas ela era muito humilde. E ela procurava sempre ajudar as pessoas mais necessitadas, ela sempre estava de olho no coisa, e ela tinha uma relação social assim, bastante tensa, né? De ajuda às pessoas. Ela possuía verdadeira fé, mas o seu companheiro repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos. De acordo com a oportunidade que tinha, ora ele é, ele aclamava os deuses romanos, ora com os judeus. E aí ela começa a interpelar Jesus, quando ela encontra Jesus, se ela não teria que lutar pelo seu ponto de vista, para que o marido dela também pudesse usufruir do reino do céu. Quer dizer, será que eu não tenho que insistir com ele, convencer ele para ele ser salvo também? Mas é aquela história, né? Vamos salvar, mas vamos levar ele junto. E Jesus esclarece que a sabedoria celeste não elimina as paixões, ela transforma. Não impõe a reforma aos seus filhos, mas ela esclarece no momento oportuno. Então, fala o seguinte: continue sendo uma boa esposa, continue sendo a pessoa amável como você é, tá? Mas não se preocupe em tentar convencer. Deixe que o tempo faça. E Joana tem uma reviravolta na sua vida. Usa, o esposo dela, sofrendo perseguições políticas, ele era muito invejado, né? E aí eles tocam uma armadilha e ele perde tudo, tudo. Perde o poder, perde o dinheiro, perde a posição social, a posição política, perde tudo. E ele acaba desencarnando por doenças provocadas pelo seu ódio e desejo de vingança. Ele fica tão transformado naquela coisa que ele desencarna precocemente. Então, a Joana, que tinha um filho pequeno, ela teve que trabalhar como serviçal para sustentar o filho. Então, imagine, aquela senhora, que era da alta sociedade, uma pessoa do coisa, trabalhando como empregada doméstica, ou trabalhando como babá, cuidando dos filhos das outras pessoas, para poder sustentar o filho dela. E ela vai. A humildade dela permite que eu fizesse assim de maneira natural. Até as pessoas, mas você trabalhar como empregado, não tem problema nenhum, todo trabalho é digno. E no ano de 1900, no ano de 68, né, depois de Cristo, quando ocorreu aquela intensa perseguição ao cristianismo, e o Joana é capturada junto com o filho e é carregada numa carroça, né, para ser pregada ao poste no martírio, né? E aí ela é conclamada a abjurar Jesus. E, inclusive, o próprio filho, que o filho ele é chicoteado, eles começam a chicotear, e ele fala assim: mãe, nós já perdemos tudo. Negue Jesus. Negue Jesus. E ela desesperada. Você imagina, você viu o filho naquela situação, né, de coisa, para ser queimado também. O que dependia dela, se ela falasse que ela negasse Jesus, eles iam se soltos. Pelo menos em teoria. Aí ela fala no final, ela tem uma iluminação, ela fala assim: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício, saibando sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Aí eles acendem a tocha do filho primeiro e depois dela. E na hora que a chama está chegando até ela com muita dificuldade, ela responde à pergunta de um dos verdugos: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E a resposta dela: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Né? Então, olha a presença que ela teve, depois
Ela conseguiu ainda, mas tem mais ainda, tá? Nesse instante, sentiu a mão consoladora do mestre que tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu estou aqui. Então, ela foi escrita pelo próprio Cristo. Nós sabemos que poucas pessoas tiveram essa referência. Um dos que fala foi o Chico, né? No livro do Bacelli, por Espelho. Ele conta que Chico ficou 3 dias velando o corpo dele. Ele pediu para que o velório durasse 3 dias, que ele estava com medo da, do apego dele à matéria, né? E no tempo todo ele ficava naquele sono deitado no colo da mãe dele, Maria João de Deus. E aí, no final, quando ele vai para ascender, Jesus vem recebê-lo. Paulo de Tarso é outra que aproveitou a oportunidade de curar sua alma, né? E o interessante na pesquisa que nós fizemos é que Paulo ele viveu junto na mesma época que Jesus. Ele nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo. Quer dizer, ele tinha, em média, 5 a 10 anos a mais que Jesus, né? Então, quando Jesus começou o seu, a sua missão, aos 33 anos, ele estava, em média, com 20 a 28 anos, né? Porque ele se for 5 a 10 anos, de 23 a 28 anos. Então, Saulo já era uma pessoa, um homem praticamente, né? Uma pessoa com 23 anos naquela época já era um coisa. E ele sempre foi muito estudioso e tudo mais, então ele foi contemporâneo de Jesus. No ano de 30 depois de Cristo, quando ocorreu a morte e a ressurreição de Jesus, Paulo contava com 23 anos. No ano de 35 depois de Cristo, morre Estevão. E aqui é interessante a gente contar a história que Estevão, Saulo, na época, né, ele chamava Saulo, ele era como se fosse um promotor. Então, ele era encarregado do Sinédrio de julgar os cristãos. Então, eles faziam um julgamento, logicamente, um julgamento da revelia, e Estevão é capturado e levado ao julgamento. E Saulo, ele prepara uma peça acusatória muito, muito, muito bem feita e tudo mais, né, para poder levar a Estevão à condenação, e ele convida Abigail, que era sua noiva, para poder ver a primeira sentença que ele teria sucesso, que não tinha como ter sucesso, né? Ali o cristão não tinha chance nenhuma. Então, chama Abigail para poder assistir no tribunal a julgamento de Estevão. Quando Abigail chega, ele constata que Abigail era irmã de Estevão. E ela fica desesperada, né? Ela fica alucinada, ela foge correndo de lá, e Saulo, sem entender o que tinha acontecido, condena realmente Estevão à morte. Bom, Estevão é morto por lapidação, uma morte terrível, é morto por pedradas. E Abigail, ela acaba entrando num quadro depressivo profundo e desencarna poucos anos depois. Ela é muito jovem ainda, mas ela desencarna pouco tempo depois. Mas com aquela história, Saulo fica tão possesso que ele resolve ir atrás de Irineu. Não, atrás de quem? Ananias. Eu sempre esqueço o nome dele. Eu tenho os universitários aqui. Então, ele vai atrás de Ananias, e o interessante é que Ananias, antes de Saulo chegar até ele, tem um sonho com Jesus, e Jesus fala para ele assim: vai chegar até você um indivíduo chamado Saulo, e você tem que explicar para ele tudo que é o cristianismo. Você tem que dar uma aula para ele. E, logicamente, ela nem sabia que ele era Saulo, né? Que era um perseguidor, já era famoso lá, um perseguidor de cristão. E ele fica apavorado, né? Como é que nós vamos, né? Como é que pode ser essa pessoa? E aí, Saulo, no caminho de Damasco, aparece uma luz muito intensa. Ele estava com 2 soldados ao lado dele. O cavalo
se assusta, empina e derruba ele na areia. E logo depois aparece uma voz direta, muito forte, de Jesus falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a emoção, o magnetismo foi tão intenso, que Saulo só conseguiu buscar o seguinte: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Né? Então, você imagina, o que foi a conversão dele? Ele ali ele entendeu tudo, que ele estava indo no caminho errado e tinha que mudar diametralmente a sua trajetória. E aí, no caminho de Damasco, ele se converte ao cristianismo e ele muda o nome dele para chamar-se Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele andou quase o dobro que Jesus andou, porque ele andou entre os gentios, que ele foi a Roma, foi a Grécia, todo aquele caminho que teve ali, ele fez Antioquia, tudo ele caminhava e fundava igrejas, ou fundava centros de estudos em cada lugar que ele ia, né? Depois ele fazia as cartas. No ano de 64 a 67, ele desencarna, decapitado nos arredores de Roma, perseguido pelo imperador Nero. Concluindo, essa conclusão está no livro... Eita, Alexandre, você me lasca, hein? A dois... O microfone aberto. Então, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo central dos erros pavorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de todo o tua vida. Está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Isso aqui foi dito para Publio Lentulus, Jesus falando com ele. Mas eu acho interessante que isso serve para nós, né? Porque nós temos essa oportunidade também de aproveitar essa oportunidade. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem em toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção, dentro da eternidade, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto de tudo. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio, ele está intacto. Se você não quiser aproveitar o momento que você está tendo, né? Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios, venho eu procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então, Jesus falando a ele, está no livro há 2000 anos, falando que a maior parte de nós somos ovelhas tresmalhadas, são ovelhas que estão perdidas, soltas ao léu, né? E de coisa. Mas ele vai atrás de cada uma das ovelhas. Ele, como um bom pastor, ele quer reunir todas elas no retiro. E aí vem a nossa reflexão final. E nós? O que nós estamos fazendo? Porque nós somos os chamados também. Nós estamos tendo chamado com a doutrina espírita. Olha quanta coisa que tem. E quanto à matemática? Qual o somatório das nossas dádivas? Olha quantas coisas nós estamos recebendo. E, principalmente, nós recebemos informação. Racionalidade, raciocinada. Então, o que nós estamos fazendo com toda essa informação? Tem um momento que nós refletimos, né, e de aproveitar a oportunidade que nos é dada. Assim, eu agradeço a todos a paciência e que possamos refletir sobre isso. Boa noite.